Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 8. O nosso assunto hoje é a autoridade vinda do céu. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus estava ensinando e pregando para o povo no pátio do templo. Uma comissão composta da nata de Israel veio até ele questionar a fonte da sua autoridade. Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Muitos ficariam intimidados com uma comissão composta dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei e dos principais anciãos ou líderes do povo. Mas Jesus sabia quem era seu pai. Jesus sabia que tinha vindo de Deus e que no tempo certo estaria voltando para Deus. E Jesus não se intimidou. Na verdade, Jesus fez uma pergunta a eles que os deixou em grande dificuldade. Jesus poderia, com tranquilidade, responder sobre a fonte da sua autoridade, mas aquela comissão não mereceu tal resposta. Eles não estavam em busca da verdade, mas apenas queriam atrapalhar Jesus de ensinar o povo. No texto, nós percebemos que há duas possíveis fontes de autoridade: aquela que vem do céu e aquela que vem dos homens. Hoje, o nosso foco é na autoridade que vem do céu. João, ele foi enviado por Deus para pregar e para batizar. A autoridade do seu batismo vinha do céu. O povo reconheceu e considerava João um profeta, um enviado de Deus para proclamar a verdade de Deus. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os principais líderes do povo prefeririam dizer que a autoridade do batismo de João vinha dos homens, pois eles não creram, não se submeteram, não obedeceram ao que João pregava. Mas o medo de ser apedrejado pelo povo os impediu e então eles responderam que não sabiam a origem da autoridade do batismo de João. E diante da sua falta de compromisso com a verdade, Jesus também não estava disposto a falar com eles sobre a fonte da sua autoridade. Eu quero ver com você alguns importantes princípios de autoridade daquela vinda do céu. Primeiro princípio é que Deus é a fonte de toda a autoridade.
Ele é a fonte de toda a autoridade porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do seu poder. Olha o que o rei Davi, rei de Israel, disse ao Senhor em uma de suas orações. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Tudo é de Deus. Deus está acima de tudo. Deus domina sobre todas as coisas. Apesar de tanta grandeza, apesar de ser tão elevado, tão sublime, Deus também atenta para o humilde. Deus dá atenção para o humilde, para o quebrantado, para a pessoa que se humilha. Isaías capítulo 57, versículo 15, lemos. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Apesar de ser alto e sublime, apesar de habitar num lugar alto e santo, Deus habita com o contrito e com o humilde de espírito. Deus se interessa pelo homem de coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça maior aos humildes. Toda autoridade vem de Deus. O outro princípio que quero ver com você é que Deus estabelece autoridades humanas para executar a sua vontade aqui na terra. Jesus ensinou-nos a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus quer que a sua vontade seja realizada aqui na terra. E para isso, então ele estabelece autoridades para executarem aquilo que ele quer que seja feito em favor dos homens. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, nos ensina importantes verdades sobre a nossa relação com as autoridades. Diz assim: todos, então não há exceção, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades
não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Obedecer às leis, pagar os impostos, respeitar e honrar as autoridades delegadas por Deus é dever do cristão. Deus estabeleceu autoridades para promover o bem e para conter o mal. Este é o propósito da existência da autoridade. Uma autoridade, quando atua para promover o bem e conter o mal, deve receber todo o apoio do cristão. Mas a prática da corrupção, o conluio com o crime organizado, a perversão da justiça por causa de suborno, isso Deus não colocou a autoridade lá para fazer tais coisas. E isso o cristão jamais deverá apoiar. Cabe a nós ser sal da terra, ser luz do mundo e realmente arder em cima dessa ferida, porque isso é algo que Deus não aprova, Deus reprova completamente, e as autoridades constituídas que estão praticando corrupção, pervertendo a justiça por causa de suborno, prestarão contas a Deus disso, e nós temos que ser boca de Deus para declarar que tais práticas não têm a aprovação de Deus e nem a nossa. Nosso compromisso maior é com Deus, é com a sua palavra, é com a realização da sua vontade aqui na terra. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Obedecemos às autoridades, não apenas por medo de castigo, mas por uma questão de consciência. Entendemos que as autoridades estão ali para promover o bem e este é também o nosso papel aqui neste mundo. Obedecemos às leis, pagamos os nossos impostos, respeitamos e honramos as nossas autoridades para glorificar a Deus. É nosso dever de consciência. Que os cristãos sejam conhecidos como o povo da ordem e do progresso, que faz a diferença nesta nação que precisa tanto voltar ao seu rumo. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. A minha oração por você hoje é para que você seja um exemplo de vida. Que a sua obediência a Deus e a sua consciência cristã te leve a uma vida exemplar, para que as autoridades vejam você como um modelo de cidadão que o país precisa. E que o nosso bom testemunho possa servir de referência para as autoridades que precisam conhecer o amor e o poder de Deus. Vou orar por você. Senhor Jesus, vem tocar o nosso coração. Vem nos limpar. Vem nos guiar no caminho do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver num nível tão elevado que estejamos não apenas debaixo da lei, não apenas cumprindo a lei, mas acima da lei, vivendo a lei do amor. Porque quem ama não rouba seu próximo. Quem ama não é egoísta. Quem ama não prejudica o seu próximo. Quem ama não precisa de tantos códigos e leis, mas a lei do amor nos guia a um nível melhor. Nós te pedimos, enche o nosso coração com esse amor de Deus. Ensina-nos a viver com base nele. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que a sua vida seja
um exemplo. Deixe aí o seu like no canal. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilha com 1, 2, 3 pessoas, quantas você puder. E que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.